Palavra da Verdade. Devocional de 18 de novembro. O fracasso das riquezas na busca da felicidade. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5, de 10 a 20, contém um alerta contra a avareza que, grosso modo, é sinônimo de amor do dinheiro. Aqui a palavra de Deus nos mostra pelo menos 5 razões por que as riquezas falham em nos proporcionar felicidade e satisfação. E a primeira delas é que as riquezas nunca satisfazem aqueles que as possuem, conforme o verso 10 do nosso texto. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Isto ocorre primeiro pela natureza gananciosa do coração humano. A insaciabilidade está na própria essência da avareza ou cobiça. Isto a coloca como uma das causas do fracasso das riquezas em satisfazer aquele que as possui. Como o dependente químico necessita de uma dose cada vez maior, assim, por causa da cobiça, o que ama o dinheiro sempre vai querer mais. Desse modo, sempre vai haver um sentimento de insatisfação naquele que possui riquezas. É por causa dessa insatisfação que a maioria sempre se considera pobre, embora a Escritura só considere nesta condição aqueles que não têm o que comer, beber ou com que se vestir, nem onde morar. O órfão e a viúva são figuras da verdadeira pobreza econômica. Além disso, as riquezas deste mundo, por sua própria natureza, carregam um elemento de instabilidade e decadência. Foi sobre isto que o Senhor Jesus ensinou ao advertir: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus 6, de 19 a 21. Por isso conclui o pregador em nosso texto: também isto é vaidade, ou seja, é como vapor, é passageiro. É por essa razão que a Escritura aponta esse amor pelo dinheiro como uma raiz da qual procedem todos os males, e acrescenta que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, em 1 Timóteo 6,10. Nesta perspectiva, Derek Kidner comenta: se existe coisa pior do que o vício gerado pelo dinheiro, é o vazio que ele deixa na vida das pessoas. O homem, com a eternidade no coração, precisa de um alimento melhor do que esse. Em segundo lugar, as riquezas fracassam em nos conceder felicidade porque elas aumentam responsabilidades, pois onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Pergunta o pregador no verso 11. Aqui se incluem os familiares, os empregados que cuidam das propriedades, os profissionais contratados para gerenciá-las e até os parasitas que se aproveitam da condição privilegiada dos ricos. Em terceiro lugar, as riquezas são também fonte de ansiedade e enfado, conforme o verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O sono do trabalhador aqui se refere ao sono daquele que labuta e se esforça sobremodo, porque tem posto a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, e que sabe que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A causa da insônia de muitos ricos não é o excesso do trabalho em si, mas a preocupação com as riquezas, em como multiplicá-las ou guardá-las dos predadores. Esse contraste, portanto, é entre o homem piedoso, que apesar da condição humilde é dependente do seu Criador e, portanto, não tem preocupações e pode dormir um sono profundo, e o ímpio, que confia em si mesmo e em suas riquezas. Assim, o que era para ser fonte de alegria e contentamento traz angústia e tormento. Que é preferível? A fartura do rico que não deixa dormir ou o doce sono do trabalhador humilde? Em quarto lugar, as riquezas falham em proporcionar felicidade porque elas também podem trazer destruição. Ele observa isto no verso 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Embora este não seja sempre o caso, há aqueles cujas riquezas não lhes fazem bem. O leitor fica imaginando o preço que muitos ricos têm que pagar. Poderia ser a decadência moral amealhada com os lucros ilícitos ou a deterioração física e emocional, além de noites sem descanso. Em quinto lugar, as riquezas podem também criar asas. É o que está escrito no verso 14.
E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, conjectura o pregador. As riquezas deste mundo são por natureza instáveis. Daí a instrução de Paulo a Timóteo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Esta visão vai de encontro à nossa noção de estabilidade, não é mesmo? Por causa da instabilidade das riquezas, não há garantia para os herdeiros. Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Mas, independente de manter ou não as riquezas no fim da vida, a maior prova do fracasso delas é que elas não acompanham seu possuidor no dia da partida. Ele voltará ao pó do mesmo modo como veio à vida, como está escrito nos versos 15 a 17. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. O homem piedoso saberá reconhecer isto no dia da calamidade, como fez Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isto não significa que as riquezas sejam um mal em si mesmas. O próprio pregador reconhece que boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É o que ele diz no verso 18. Contudo, devemos lembrar que desfrutar dos benefícios das riquezas é dom de Deus, conforme os versos 19 e 20b. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. No fim, a plena satisfação está em Deus, e esta satisfação só pode ser desfrutada por meio de Cristo. Somente na força de Cristo é possível conhecer o perfeito contentamento, quer você seja pobre, quer rico, como Paulo testemunha em Filipenses 4, 11b a 13. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, se você é ou se considera pobre, não se fatigue para ser rico, porque a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, conforme nos ensina o sábio em Provérbios 23, versos 4 e 5. Aprenda a desenvolver o perfeito contentamento em Cristo, pois, como diz a Escritura, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo 6, de 6 a 11. Em segundo lugar, se você é rico, não seja orgulhoso nem ponha sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que lhe concede todas as bênçãos, como está escrito em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Finalmente, use sua riqueza para praticar o bem e repartir com quem não tem, conforme os versos 18 e 19 deste último texto, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Isto significa investir as riquezas no reino de Deus. Em ambos os casos, a palavra de Deus nos aponta onde está o verdadeiro tesouro e onde deve estar nosso coração. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.